Imagine um jovem parado em uma toca escura e fria, cercado por leões ferozes. Mas e se eu lhe dissesse que essa história de libertação vai muito além das garras do perigo? E se houvesse um guerreiro angelical invisível encarregado de uma missão secreta, esperando para intervir no momento crucial? Quem foi esse anjo e por que seu papel é importante hoje? A verdade é que este anjo não estava apenas salvando Daniel. Ele estava cumprindo uma profecia divina que ainda ressoa em nossas vidas. E assim como nos dias de Daniel, os anjos ainda estão entre nós, travando nossas batalhas e nos guiando através dos leões da vida. Então, você poderia ser o próximo destinatário dessa intervenção divina? Lembre-se, Jesus está com você, pronto para abençoá-lo de maneiras que você nem imagina. Não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou como Jesus transformou sua vida. Sua história pode inspirar outra pessoa. Que Jesus te abençoe hoje. A história de Daniel na cova dos leões é repleta de profundo mistério e intervenção divina, oferecendo-nos vislumbres da orquestração silenciosa, mas formidável, dos poderes celestiais nos assuntos terrenos. Conforme capturado em Daniel 6:16-23, esta narrativa nos atrai metaforicamente para uma cena arrepiante onde a fé enfrenta um perigo mortal. Daniel, inabalável em sua devoção a Deus, torna-se uma figura solitária que desafia os decretos terrenos dos homens. Assim, quando confrontado com a ameaça da cova dos leões, poder-se-ia esperar que o seu destino estivesse selado. Numis, entanto, é aqui que a esplêndida intervenção do céu se revela na forma de um anjo sem nome, que subjuga silenciosamente os leões, transformando as feras vorazes em criaturas tranquilas. Há algo extraordinariamente convincente na mística desta intervenção angélica. O anonimato do anjo é, em si, uma afirmação profunda, sugerindo que as intervenções divinas ocorrem frequentemente de uma forma que transcende a compreensão ou categorização humana. A natureza invisível e suavemente executada da ação alinha-se com as estratégias mais amplas e abrangentes do céu, que nem sempre precisam ser pronunciadas com trovões ou declarações pronunciadas. Isto ecoa uma verdade teológica e espiritual mais ampla, que os mensageiros de Deus muitas vezes trabalham em silêncio, realizando tarefas necessárias que fazem parte do plano maior de Deus, muitas vezes além da nossa compreensão imediata. O cenário na Cova dos Leões serve como um microcosmo de guerra espiritual, ilustrando que as batalhas travadas em reinos invisíveis podem influenciar significativamente os acontecimentos na Terra. Os leões, tipicamente símbolos de poder e perigo iminente, tornam-se participantes relutantes neste teatro divino de libertação. Através da intervenção do anjo, o foco muda do perigo físico imediato, que representam para uma contemplação mais ampla da providência de Deus e da sua orquestração meticulosa dos acontecimentos. A paz repentina entre os leões revela que a missão do anjo teve um resultado predeterminado, a sobrevivência de Daniel para cumprir um propósito maior. Começamos a ver, através deste magnífico ato de intervenção divina, que a missão dos anjos não se limita a simples actos de salvação, mas estende-se ao domínio da execução de uma estratégia divina que se resume na narrativa maior do propósito de Deus para a humanidade. Essas intervenções, muitas vezes realizadas com sutileza intencional, permitem o cumprimento de futuras revelações proféticas, tema recorrente em todas as Escrituras. A missão silenciosa do anjo na toca não é apenas um ato de proteção, mas um elo crucial numa cadeia de eventos divinos, destinados a guiar a história em direção a uma conclusão reveladora. Além disso, a história desafia a nossa compreensão e expectativas da intervenção divina. Como humanos, muitas vezes antecipamos que os milagres virão com grandeza, uma demonstração pronunciada que atrai os sentidos. Em contraste, a intervenção serena na Cova dos Leões é um lembrete das nuances das formas como as forças celestiais operam. A ausência de ruído, espetáculo ou confronto dramático é uma prova da autoridade silenciosa
e do controle absoluto de Deus sobre sua criação. Desafia os crentes a reconhecer o poder inerente à fé e à confiança na orientação e proteção infalíveis de Deus, seja ela visível ou invisível. Ao caminhar ileso entre os leões, Daniel surge como um testemunho vivo da fidelidade, coragem e resiliência divinas. A sua sobrevivência sublinha a crença numa presença protectora, embora muitas vezes invisível, que atua em nome daqueles que se dedicam à rectidão e à verdade. Isso implica que a intervenção angélica muitas vezes se alinha mais com as garantias silenciosas da fé do que com o clamor de ações milagrosas. Este evento não apenas garante a sobrevivência pessoal, mas também assegura a continuação de uma voz profética através de Daniel, tão essencial para revelar mistérios futuros que moldam a profecia bíblica. Neste momento transcendente, não se pode ignorar a imagem simbólica de Daniel entre os animais como um reflexo das batalhas espirituais mais amplas enfrentadas pelos crentes, sublinhando a necessidade da ajuda divina em situações aparentemente impossíveis. A tranquilidade dos leões na presença de Daniel vai além da proteção física, tornando-se uma metáfora para a paz de Deus que pode ser obtida em meio a adversidades que ameaçam a vida. Desperta nos crentes a compreensão de que as estratégias divinas nas suas vidas podem desenrolar-se silenciosamente e em silêncio, aperfeiçoando a providência de Deus de formas que ultrapassam o cálculo humano. Além disso, ao optar por operar de forma invisível, esta transferência de poder divino demonstra que as missões angélicas muitas vezes se entrelaçam numa grande tapeçaria divina, onde o tempo, a intenção e o destino se encontram em perfeita harmonia. Embora este anjo permaneça sem nome no relato bíblico, cada fio da sua missão aponta para uma orquestração divina destinada a preservar Daniel para revelações futuras. Sem este resgate silencioso, as profecias de Daniel, que esclarecem ainda mais o desenrolar da história espiritual, poderiam ter se perdido ao longo dos tempos. Em última análise, o movimento discreto de fechar a boca dos leões é um lembrete sutil, mas profundo, de como a presença de Deus pode permear as situações mais perigosas, transformando-as em plataformas para a glória divina. A submissão passiva dos leões significa mais do que apenas a sua domesticação, mas sugere uma submissão invisível à vontade divina. Oferece um casulo de segurança para Daniel dentro de um domínio tipicamente governado pela morte e pelo medo, transformando-o numa demonstração da soberania divina. Ao refletirmos sobre esta intervenção angélica silenciosa, mas poderosa, torna-se evidente que as missões celestiais têm implicações mais profundas, muitas vezes servindo a propósitos maiores do que situações imediatas. Estes acontecimentos repercutem no tempo, ecoando para além do seu impacto imediato, alinhando-se com os planos estratégicos de Deus para o bem-estar espiritual da humanidade e orientando a história para o cumprimento do seu desígnio final. Em essência, o momento na Cova dos Leões continua a ser um testemunho da influência penetrante, embora muitas vezes invisível, de Deus, exortando os crentes a confiarem no seu controle perfeito, embora misterioso, sobre os seus destinos imediatos e eternos. Imagine, se quiser, um reino onde guerreiros celestiais se envolvem em batalhas invisíveis, cujo impacto é apenas sugerido em registros históricos e textos sagrados. Na densa estrutura de tal narrativa espiritual, um anjo representa um farol de defesa divina, Miguel, o arcanjo. Poderia ter sido Miguel quem desceu à Cova dos Leões, engajando-se numa dualidade espiritual para proteger Daniel tendo a vontade de Deus como sua luz guia? Tal pergunta transporta-nos para além do físico, incitando-nos a ponderar verdades espirituais mais profundas, entrelaçadas na estrutura da nossa existência. O livro de Daniel oferece um vislumbre tentador do papel formativo de Miguel como protetor celestial. Em Daniel 10, 13 e 21, encontramos um retrato da guerra espiritual que é intricado e autoritário. Aqui, Miguel é inequivocamente identificado como um dos principais príncipes, que ajuda quando outras forças espirituais impedem a entrega de mensagens divinas.
É este papel da intervenção divina que nos obriga a considerar a participação de Miguel durante o tempo de necessidade de Daniel, uma era que oscilava à beira de uma revelação profética substancial. A cova dos leões foi sem dúvida uma provação física, mas e se também simbolizasse um confronto espiritual mais grandioso? Enquanto Daniel enfrentava a ferocidade das feras, é concebível que Miguel, designado em Daniel 12:1 como o grande príncipe que vigia os filhos do teu povo, tenha intervindo num momento crítico. Não se tratava apenas de preservar a vida de Daniel. Tratava-se de proteger o fluxo da profecia para garantir que todo o conselho de Deus fosse manifestado no devido tempo. A preservação da vida de Daniel estava intrinsecamente ligada a uma estratégia divina mais ampla, aquele que exigia a tutela celestial da mais alta ordem. Refletindo sobre Judas 1:9, testemunhamos outro momento revelador do valor espiritual de Miguel. Num confronto dramático sobre o corpo de Moisés, Miguel não ataca Satanás com acusações. Em vez disso, ele invoca a autoridade divina dizendo: "O Senhor te repreenda." Este encontro sublinha o papel de Miguel não apenas como protetor, mas como executor designado por Deus dos decretos celestiais. Ilustra o equilíbrio equilibrado entre a autoridade divina e a ação hábil, características essenciais para encontros onde os riscos tocam o cósmico e o eterno. A própria presença de Miguel assinala um marcador do envolvimento divino nos assuntos humanos, particularmente onde os propósitos proféticos de Deus estão em jogo. Se de fato Miguel foi o anjo que interveio na cova dos leões, então esse ato foi mais do que um simples resgate. Foi um nexo fundamental de tutela celestial que protegeu o duradouro legado profético de Daniel. Daniel não era apenas um homem em perigo, mas um instrumento através do qual as gerações futuras vislumbrariam o desenrolar da narrativa do reino de Deus na Terra. Ao contemplar estas verdades espirituais, apreciamos como a narrativa bíblica nos convida não apenas a testemunhar, mas a envolver a nossa imaginação e compreensão. Estes mistérios divinos, escondidos nas dobras do texto bíblico, convidam-nos a reconhecer a interação profunda e muitas vezes silenciosa da intervenção divina nas nossas próprias vidas. Poderíamos nós também ser participantes de um reino onde os anjos pisam e nossas orações iniciam batalhas que não podemos ver. Esta noção desafia o leitor moderno não só a considerar as implicações históricas e teológicas de tais eventos, mas, em última análise, a refletir sobre a sua jornada espiritual pessoal. As vitórias estratégicas de Miguel lembram-nos que a guerra espiritual está intrinsecamente entrelaçada com o plano e propósito divinos. Talvez nunca enfrentemos uma cova de leões, mas as nossas próprias vidas exigem momentos em que devemos confiar na fé de que os defensores celestiais estão prontos ao nosso lado, engajando-se em batalhas em nosso nome, muitas vezes invisíveis, mas incrivelmente potentes. Tal contemplação encoraja uma fé mais profunda, uma fé que admite a existência de um mundo além dos nossos sentidos, onde se desenrolam profundas dinâmicas espirituais. É aqui, nesta intersecção do visível e do invisível, que encontramos a ressonância do legado duradouro de Michael, um lembrete de que, como povo de Deus, as nossas histórias estão entrelaçadas com narrativas celestiais que abrangem os confins do tempo e da eternidade. Que papel podemos desempenhar nesta tapeçaria divina, onde Miguel, o arcanjo da batalha, continua a defender não apenas os destinos individuais, mas também a história sempre em desenvolvimento de acordo com o plano eterno de Deus? No teatro divino do cosmos, onde batalhas invisíveis ocorreram e seres celestiais se enfrentaram em silêncio, o livro de Daniel oferece um raro vislumbre da intersecção da história humana e do conflito celestial. Entramos nesta narrativa sagrada em Daniel 10, 12 e 14, onde a misteriosa tapeçaria da atividade de Deus por trás do véu é parcialmente revelada. Nesta passagem, um anjo aparece a Daniel, revelando que suas orações foram ouvidas desde o momento em que ele falou pela primeira vez, mas que o príncipe da Pérsia,
havia impedido o caminho do anjo por 21 dias. Este cenário não é apenas uma anedota histórica de atraso na entrega celestial. É um convite para a dinâmica mística e muitas vezes esquecida da guerra angélica. Entenda isto. As orações de Daniel eram tão potentes, tão alinhadas com a vontade divina, que desencadearam uma luta invisível de proporções cósmicas. Aqui, a oração é retratada não apenas como um ritual de devoção, mas como uma ferramenta divina, um catalisador capaz de influenciar os reinos espirituais. É um lembrete de tirar o fôlego da parceria invisível entre humanos fiéis e seres angélicos, na busca dos propósitos de Deus. O anjo descreve o atraso conscientemente, sugerindo um conflito adormecido, mas sempre presente, entre as forças do bem e do mal representadas por Miguel, o arcanjo, e os príncipes opostos das trevas. Estes príncipes não são figuras humanas, mas adversários espirituais estacionados em regiões, tentando exercer influência através dos sistemas e da governação dos reinos terrenos. É uma revelação preocupante de como os assuntos humanos estão interligados com os conflitos celestiais, moldando e sendo moldados por forças que excedem a capacidade e a compreensão humanas. A consistente vida de oração de Daniel sugeria um coração de guerreiro espiritual, influenciando sutilmente essas batalhas pelo seu alinhamento com o coração de Deus. Curiosamente, o mesmo guardião angélico que preservou Daniel no momento decisivo na cova dos leões parece tê-lo ajudado novamente a garantir que as visões proféticas fossem documentadas. Esta conexão destaca que salvaguardar a vida física de Daniel foi tão crucial quanto proteger as percepções proféticas destinadas a gerações muito além de seu tempo. Aqui reside a genialidade da providência e do propósito de Deus. Daniel, como pessoa, era precioso, mas suas profecias divinamente reveladoras eram duradouramente notáveis e essenciais para a compreensão espiritual. O contexto de Daniel 10 expande a nossa visão da guerra espiritual e da oração muito além da prática religiosa pessoal para o domínio da estratégia divina. A narrativa sugere que cada oração sincera, uma posição contra as trevas, um sussurro de esperança, eram fios entrelaçados numa tapeçaria divina maior. É convincente considerar como suas próprias palavras, proferidas com seriedade, podem envolver forças angélicas para alterar o curso dos eventos de maneiras que você não pode perceber com olhos mortais. Aqui reside uma importante lição espiritual. Assim como Daniel estava inclinado para os propósitos divinos, mantendo uma postura inabalável de fé e consistência na oração, os crentes de hoje devem perceber a potência dos seus compromissos de oração. Quando alinhadas com a vontade de Deus, as orações tornam-se uma força divina, convidando a intervenção angélica em guerras invisíveis, moldando nações, preservando a verdade e promovendo revelações divinas que, mesmo agora, estão no limiar da realização. As batalhas invisíveis são muito parecidas com o xadrez, com movimentos e contra-ataques, estratégias e intervenções, tudo acontecendo num tabuleiro cósmico. Estes não são apenas épicos antigos, mas realidades contínuas e em desenvolvimento, nas quais você também tem um papel. Abrace este momento como um escolhido na grande busca dos propósitos de Deus, armado com oração, protegido pela fé e guiado pela verdade. É aqui, nos domínios do aparente mistério e do conflito celestial, que começamos a apreciar a profunda verdade de que estamos perpetuamente rodeados por uma hoste angélica, tanto testemunha como participante de planos divinos de magnitude inexprimível. Fique firme, então. Ore com compreensão e profundidade, sabendo que mesmo agora, como foi no tempo de Daniel, os anjos estão guerreando pelo cumprimento das intenções divinas de Deus, para que suas verdades possam ser mantidas e a luz do seu reino triunfe sobre as trevas mais uma vez. Na complexa tapeçaria da profecia bíblica, a figura de Miguel emerge como personagem central. Respeitado como o arcanjo, Miguel foi retratado nas Escrituras como um guerreiro formidável pela justiça divina de Deus, defendendo as forças da luz contra as trevas invasoras.
Alguém poderia pensar que a história de Michael está limitada aos tempos bíblicos antigos. Ainda assim, à medida que exploramos os livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse, vemos que a sua missão se estende desde as paisagens históricas da Babilônia até aos dramas urgentes do fim dos tempos, tornando-o num guerreiro espiritual cuja influência é intemporal e sempre relevante. Daniel 12:1 prepara o cenário para o papel essencial de Miguel. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. Este versículo fala muito, indicando um momento crucial, onde a intervenção de Miguel é necessária para proteger e proteger. Sugere uma inquietação espiritual que transcende as batalhas físicas, marcando um período de grande tribulação e adversidade que exige a intervenção divina. Miguel é retratado não apenas como um guardião de Israel, mas como um protetor da verdade e da retidão em meio ao caos. Para compreender a missão contínua de Miguel, considere o contexto histórico em que ele aparece. A Era Babilônica, conhecida pela sua grandeza e opressão, foi uma época em que as pessoas de fé enfrentaram provações significativas. A Babilônia torna-se o pano de fundo de muitas das visões de Daniel, onde a presença de Miguel sublinha uma vigilância constante contra as forças espirituais que procuravam minar os planos de Deus. Aqui Michael não é apenas uma figura estática do passado, a sua missão estende-se através do tempo, enquanto ele combate os equivalentes modernos das trevas, simbolizadas pela Babilônia, ecoando através dos tempos no mundo turbulento de hoje. Ligado intrinsecamente a estas visões está Apocalipse 12:7-9, onde o papel de Miguel é ainda mais expandido. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. À medida que exploramos esta batalha celestial, torna-se evidente que o Apocalipse liga a narrativa de Miguel do histórico, os corredores da Babilônia, aos eventos profetizados do fim dos tempos. Ele permanece como um guardião contra as forças do mal, um defensor daqueles que defenderiam Deus num mundo mergulhado em trevas. A imagem de Miguel liderando as forças de Deus contra o grande adversário, Satanás, sublinha um significado mais amplo e profundo para a sua missão. Não se trata apenas de escaramuças celestiais, trata-se da batalha contínua entre o bem e o mal que se desenrola nos reinos espirituais e se manifesta nas lutas terrenas. Miguel representa a garantia de que, mesmo quando a batalha parece esmagadoramente sombria, a intervenção divina é iminente e inevitável. Hoje, muitos crentes encontram-se enredados em conflitos pessoais que refletem a batalha cósmica abrangente, seja lutando com dilemas morais, enfrentando perseguições por suas crenças, ou simplesmente navegando pelas complexidades da vida. A metafórica cova dos leões continua sendo um símbolo adequado das provações enfrentadas. Tal como a intervenção de Miguel nos tempos antigos trouxe alívio e libertação, a sua missão também continua, oferecendo esperança e força àqueles que navegam nos seus desafios espirituais. Podemos encontrar encorajamento refletindo sobre o papel de Miguel como alguém que fechou a boca dos leões no tempo de Daniel, como um testemunho contínuo do poder da fé e da proteção divina. Nas lutas contemporâneas, Miguel permanece como um símbolo da certeza de que, embora invisíveis, as forças divinas conspiram para libertar, guiar e capacitar. A sua história oferece um plano divino para nos envolvermos nas nossas batalhas, lembrando-nos que não estamos sozinhos nos conflitos espirituais que enfrentamos. Considerando esta influência invisível, mas profundamente sentida, os crentes são encorajados a procurar o alinhamento divino através da oração, reflexão e envolvimento com a palavra. A guerra contínua de Miguel destaca a necessidade de prontidão espiritual, convidando os indivíduos a abraçar uma vida de fé que dá prioridade à vigilância espiritual, à integridade moral e à confiança inabalável na soberania divina. Torna-se um apelo aos crentes para se ancorarem no conhecimento de que fazem parte de uma narrativa maior, na qual as suas vitórias e lutas constituem uma parte inseparável do plano eterno de Deus. Ao reconhecer o alcance da missão de Miguel,
emerge uma profunda certeza. Tal como ele surgiu para proteger uma nação e enfrentar adversários celestiais, ele continua a ser uma força presente contra as marés das trevas. A sua missão é um testemunho vivo e vibrante da força e da esperança dadas àqueles que ousam acreditar, permanecendo firmes nas suas próprias batalhas espirituais, com a certeza de que também eles têm a intercessão divina ao seu lado.